Os que não puderem ouvir, então vai ficar disponível para eles depois. Bom, então, dentro desse recorte, né, de inovação no setor público, pensando nas inovações para a democracia, pensando nos grandes temas que hoje são desafios, a gente agora entrou na segunda unidade, que é pensar em cada semana a gente está pensando um tema. Então, a gente começou com a democracia digital na semana passada, e essa semana é transparência pública e dados abertos, né? Semana que vem vai ser Big Data e políticas públicas, e depois a gente vai entrar numa parte de analisar as inovações democráticas de uma forma mais aprofundada, então vai ser legal, que você vai mostrar algumas aqui, quem tiver interesse já pode, inclusive, se debruçar sobre algumas delas, né? Inclusive, eu tenho uma orientanda que está super interessada no Serenata de Amor, e ela já começou a coletar os dados e tal, então ela está bem ligada mesmo no que a gente vai falar aqui hoje. Bom, gente, eu queria só fazer um preâmbulo, né, e fazer uma conexão mínima com o que a gente vai falar aqui hoje com a Fernanda e o que a gente viu no texto que eu passei para vocês essa semana, que foi o texto do Wilson Gomes, a Paula Almada, falando sobre transparência pública, governamental e dados abertos, né? Então, é fundamental a gente entender essa relação entre transparência e dados abertos, né? Eu acho que, à medida que a Fernanda for falando da organização, das iniciativas, vocês vão ver como os dados abertos, eles são elementos, ferramentas fundamentais para garantir a transparência pública, a transparência governamental, né? Então, a ideia é um pouco essa. Se a gente pegar o conceito de transparência, que eu acho um conceito muito legal, que está no texto, né, que eu passei para vocês, vocês vão ver um pouco do que a gente está querendo trazer aqui. Então, o Gomes coloca assim: existe transparência quando existe controle cognitivo de um ato, ou do que dele resulta. Né? O que quer dizer isso? Que a transparência, ela é relacional. Né? Então, a transparência ela existe na medida em que alguém, digamos, um ator governamental, ele toma uma decisão, essa decisão ela vai ser ouvida e recebida pelos cidadãos, mas os cidadãos vão poder, de alguma forma, agir sobre essa decisão, tendo algum tipo de controle cognitivo. Então, para que o cidadão tenha esse controle cognitivo, é fundamental que ele saiba como interpretar essa informação. Né? Então, no caso dos dados abertos, a gente tem, inclusive, leis hoje que garantem, que exigem que os órgãos governamentais coloquem os dados à disposição dos cidadãos, mas esses dados, muitas vezes, eles não são legíveis, eles não são compreensíveis, né? E é fundamental para que eles se tornem ferramenta da democracia, que eles sejam legíveis. Então, a OK Brasil tem uma das iniciativas, é a Escola de Dados, que é uma iniciativa super legal, que é você fazer o cidadão entender para que servem aqueles dados, como eu posso acessar aqueles dados, como eu posso usá-los em alguma demanda que eu queira colocar para a sociedade de uma forma geral. Se eu quiser sugerir um projeto de lei, eu posso usar alguns dados para isso. Se eu quiser sugerir uma política pública diferente, eu posso usar esses dados abertos para isso, desde que eu tenha esse controle cognitivo. Então, esse conceito que está no artigo, ele é muito importante para a gente entender esse processo de transparência, né? A transparência, ela, na verdade, é um processo relacional que implica aquele que age e aquele que recebe essa ação e que ele tenha algum controle sobre essa ação para poder discernir se ela é condizente com aquilo que ele quer, com o que ele gosta, né, com aquilo que ele realmente quer para ele, né, se está atendendo às suas demandas, se está respeitando os seus direitos como cidadãos também. Então, esse é um conceito bastante interessante que eu acho que vocês devem reter desse artigo, né? Se tiver uma coisa que é importante vocês pegarem de tudo isso dessa semana, eu acho que é esse conceito. Então, a gente eu falei da escola de dados, né? E aí eu me lembrei um pouco dos princípios, né? Existem alguns princípios que regem os dados abertos, né? Então, o dado ele tem que ser encontrado, ele tem que poder ser reaproveitado, ou seja, ele tem que estar aberto para o uso, né, dos cidadãos, ele tem que ser reutilizado. E uma coisa que eu acho muito interessante é, se o dado não pode ser entendido, ele não pode ser usado. Logo, ele perde um pouco o sentido. Né? Então, repara como a transparência e os dados abertos são elementos que estão muito conectados se a gente está falando de fortalecimento da democracia.
Bom, então é isso, Fernando. Um pouco nesse sentido que eu queria, então, que você falasse um pouquinho do trabalho da Open Knowledge Brasil. Fernanda, então, como eu falei, é diretora-geral, agora com imensos, inúmeros trabalhos, né? A última reunião que ficou todo mundo de queixo caído, assim, tipo, não, agora a gente tem mais esse, mais esse. Não, mas peraí, tem mais um. Oi? Então, assim, tenho certeza que você tem muita coisa para contar para os nossos alunos aqui. São alunos do curso de Gestão de Políticas Públicas, de Administração, de Ciência Política. É uma disciplina optativa, então o pessoal que está aqui realmente faz porque gosta, está aqui porque quer. E eu acho muito legal essa multidisciplinariedade também, né? Porque abre portas para eles e para a gente também de poder trabalhar com eles, né? É isso, Fernanda. Então fica à vontade. Muito boa a introdução, Cristiana. Assim, primeiro, muito obrigada. É sempre um prazer poder dialogar com quem está discutindo, debatendo esses temas, justamente por ter essa visão interdisciplinar, essa visão rica, né, de como que as coisas estão acontecendo na academia e olhando para a gestão. Então, parabéns para vocês que estão se dedicando a isso, porque eu acho que é um campo, enfim, que vale muito ser explorado. E, bom, só para dizer que eu tenho essa experiência na gestão pública, né, antes de estar na Open Knowledge, então eu estive por 6 anos na Prefeitura de São Paulo, coordenando a frente de transparência da Prefeitura, né, então a política de dados abertos na Controladoria do município. Depois eu estive na Secretaria de Educação coordenando a política de governo aberto, a gente fez lá um projeto chamado Pátio Digital. Então, para quem se interessar também por esses temas e quiser também mais detalhes, mais informações, depois eu posso passar. Mas isso tudo informa muito e me alimenta muito nessa atuação na Open Knowledge, né? Então, com outro olhar, que eu já estive antes na sociedade civil, depois de 6 anos na prefeitura, voltei para a sociedade civil, e é com um olhar totalmente diferente que eu faço agora esses processos de incidência nas políticas públicas, né? Um olhar de quem já esteve nesse papel de elaboração, né? Fui da carreira de gestão pública, inclusive. Então, é muito importante essa visão multidisciplinar. A gente, lá nessa carreira, a gente tinha pessoas de todas as áreas também e trocava muito. Bom, a Open Knowledge é um movimento internacional, né? Ele é muito interessante porque são capítulos que tem pelo mundo, é totalmente descentralizado, né? A gente fala Open Knowledge, o pessoal pensa que é uma fundação que tem braços nos países e que financia e que é uma sede em Londres. Na verdade, sim, a sede da Open Knowledge Internacional é em Londres, né? Foi a fundadora do movimento, mas os capítulos foram surgindo de forma orgânica por pessoas que aderiram a essa causa do conhecimento livre, não só de dados abertos, mas do conhecimento livre. A compreensão de dados abertos como parte desse universo de conhecimento livre é muito central, né? O dados abertos é um conceito muito central para o Open Knowledge. Inclusive, esses conceitos que a professora falou sobre os princípios, né, de dados abertos, eles são princípios que foram definidos pelo movimento da Open Knowledge, claro que teve especialistas, pesquisadores, uma comunidade internacional que foi definindo isso, foi consolidando esse entendimento, mas já há mais de 10 anos a gente tem essa definição de dados abertos, a Open Definition, que tem tudo isso bem descrito, né? Eu já vou falar um pouco mais também dos dados abertos. Mas então esse movimento internacional, ele tem capítulos nos países. A gente, aqui no Brasil, é um dos capítulos mais fortes que tem. A gente foi fundado em 2013 e foi crescendo, né? Foi fundada uma associação jurídica, uma pessoa jurídica aqui do Brasil, formada por brasileiros. A gente tem diversas pessoas que são importantes no campo hoje, que estiveram na fundação. O Everton Zanella, que hoje é conselheiro também, ele foi um dos fundadores, e a partir de então isso foi se desenvolvendo, né? Hoje a gente já tem uma atuação mais consolidada, né? Já com uma organização da sociedade civil
que tem financiamento, que faz projetos e que busca a sua sustentabilidade. Bom, aí a gente tem 3 eixos de atuação. Um eixo de atuação é esse que a Cristiana mencionou, que é a alfabetização em dados, ou a gente chama, é que a palavra em português, né, literacy, é a proficiência em dados, né? Você conseguir dominar os conceitos, os princípios, as técnicas, democratizar o uso e o acesso aos dados, que é a escola de dados. Fernanda? Fernanda? Gente, que estranho. Você tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Você deu uma travada aí, você ia em câmera lenta, assim. Peraí, acho que agora voltou. Às vezes... Você parou na escola, você terminou a escola de dados, aí eu acho que você ia entrar no segundo. Agora ficou bom. Tá, minha internet às vezes oscila, eu acho. A todos. Tá, não, eu estava realmente concluindo a escola de dados, dizendo que tem várias iniciativas e que tem o site, tem tutoriais gratuitos de quem quer começar com dados, que quer olhar lá como mexer com dados, enfim, tem diversos cursos. E então essa é uma missão, né, institucional aí, é democratizar o uso de dados para diversos atores, né? Um público muito importante é o jornalismo, os jornalistas de dados que a gente fala. Tem até um prêmio, uma conferência que vai ser toda online agora, no dia, na primeira semana de novembro. Vocês também estão convidadíssimos, tem atividades abertas, workshops e tudo. O CODA BR, né, que é a maior conferência de jornalismo de dados e métodos digitais da América Latina. Uma das trilhas tem muito a ver com inovação pública, porque é a trilha de publicadores de dados, quando a gente vai falar sobre técnicas e formas de você abrir dados, publicar dados. Então, isso é uma frente. A gente também promove capacitação para órgãos públicos, e a escola de dados, então, é um eixo bem estruturante da Open Knowledge. A gente tem um segundo eixo, que é a advocacy e pesquisa, e esse eixo cresceu enormemente esse ano. Já era um eixo que existia, né, até um programa que existia até o ano passado, porque ele é responsável por uma pesquisa que é feita também internacionalmente, chamada Open Data Index, que é o estado dos dados abertos no mundo. E aqui no Brasil, a Open Knowledge Brasil ajuda a fazer a parte do país, né, do Brasil, mas começamos a fazer também de algumas capitais. Então, em 2018, tem uma publicação que foi feita junto com a Fundação Getúlio Vargas, a DAP, né, DAPP, que tem o Open Data Index. Ali no site da Open Knowledge tem essa publicação. E aí a gente provavelmente vai retomar agora também, no final do ano, essa pesquisa. Mas aí esse ano teve a pandemia, né? Então a gente foi obrigado, né, pela nossa atuação e nossa posição nesse tema, a agir sobre a situação dos dados abertos da Covid-19. Então, logo em abril, a gente passou a monitorar a situação da abertura de dados sobre a Covid-19 nos estados e depois nas capitais também. E desde então a gente vem fazendo boletins, né, que é o site A Transparência da Covid-19. Vou passar aqui para vocês. Nos estados e municípios, Fernanda? Ou só nos estados? Capitais, estados e capitais. Tá. Essa foi uma experiência de advocacy, né, de incidência em políticas públicas, das mais interessantes que eu já pude participar, porque era um tema urgente, um tema prioritário, e a incidência foi muito rápida e a gente pôde ir medindo à medida que, né, a gente foi fazendo a pesquisa, porque toda semana a gente lançava a avaliação
de indicadores, né? Então, como que os estados estão abrindo os dados? É bem isso que a introdução que a professora fez sobre dados abertos e transparência. Ele é um índice de transparência, né? A dimensão de dados abertos, que é mais relativa ao formato e à qualidade, ela está dentro dessa avaliação, mas de forma mais ampla é uma avaliação de transparência, ou seja, o dado tem que estar acessível, compreensível. Então, a gente foi avaliando e os estados foram respondendo positivamente a essa avaliação, e semana a semana a gente foi identificando o avanço desses indicadores, até que todos os estados tinham atingido o máximo grau de abertura. A gente foi lá e aumentou a barra, subiu mais os indicadores e seguiu abrindo, né? As capitais já é diferente, as capitais já têm um estado de abertura menor, enfim, hoje mesmo eu estava aqui fazendo a última avaliação. Mas essa iniciativa, então, é uma iniciativa, né, de incidência na política de transparência do país, ou dos estados, das capitais, é uma forma de influenciar sobre a política de abertura de dados e de transparência. Então, não é só isso, a gente também está em várias articulações, a gente está numa rede de advocacy colaborativo com outras da sociedade civil, a gente participa do Pacto pela Democracia, que é outra articulação. São diversos espaços, né, de atuação em que essas... então, tem artigo 19, a Transparência Brasil, Transparência Internacional, são diversas organizações que atuam juntas para fazer processos. Então, teve um retrocesso na publicação de dados do IBGE, né, ou, como a gente viu, do desmatamento, né, do INPE. Aí a gente vai lá e faz uma série de ações, envia ofício, faz nota pública. Então, isso é o processo de advocacy, né, fazer a pressão pública para a melhoria das políticas, né, para promover melhorias para o bem comum, para o coletivo. E aí, por fim, a gente tem o terceiro programa da Open Knowledge, que é esse das iniciativas que eu vou falar um pouco mais, que é a inovação cívica, né? A gente chama de ciência de dados para inovação cívica, que é como a gente constrói tecnologias e usa tecnologias de ponta e tecnologias abertas, ou seja, que podem ser construídas de forma ativa. Como é que a gente usa isso para fazer controle social, para avançar na transparência, né, para levar os estados a serem mais transparentes também, e mobilizar a sociedade para participar mais desse processo. Então, vocês veem que esses são 3 programas que se complementam, né, nessa missão institucional da Open Knowledge, que é promover o conhecimento livre, os dados abertos. Eu não falei aqui, mas dentro do conceito, desculpa, dentro do conceito de conhecimento livre, a gente tem todo o que eu chamo de paradigma open, né? A gente tem o software, open source software, né? O software livre. A gente tem Open Educational Resources, os recursos educacionais abertos. A gente tem Open Science, né? Que é a ciência aberta. A gente tem a justiça aberta. A gente tem uma série desse ecossistema do aberto, né? Então, a Open Knowledge, ela está dentro desse sistema. E, como eu falei, dados abertos é central para tudo isso. Bom, esse programa de ciência de dados para inovação cívica, então, ele usa tecnologias abertas para promover o controle social, a abertura de dados. Eu tenho 3 deles que vale mencionar. O primeiro, assim, o mais conhecido deles, é a Operação Serenata de Amor, né? É bem simples aqui, o endereço é serenata.ai, né, de inteligência artificial. Ele não foi criado originalmente pela Open Knowledge. Open Knowledge, ela tem muito isso, né, de como ela
ela tem uma comunidade no entorno, ela acaba absorvendo algumas iniciativas, as pessoas acabam entrando e construindo dentro da Open Knowledge. Ela foi inicialmente criada por um coletivo, um grupo de amigos que se juntaram, então tinha lá o Írio, o Ducos, pessoas que são programadoras e tinha pesquisa. E fala assim, bom, vamos usar a inteligência artificial para fazer alguma coisa, enfim, tem a historinha lá do Serenata no site, mas ele foi, então, começou a ser construído com essa ideia de olhar para os gastos dos parlamentares, né, especificamente dos deputados. E aí não tinha dados abertos na Câmara, né, para esse aspecto, para esse tema. Tinha notas fiscais que eram escaneadas e começaram a ser disponibilizadas. E aí tinha que Falei só caramba. Porque não tem tanto tempo assim, né? Isso foi agora, o quê? Não, 3 anos, exatamente. Tinha que aliás, acho que está fazendo 4 agora. Esse fez 4. Em setembro. Tinha que fazer toda uma engenharia para extrair a informação dali, né, das notas fiscais, identificar o CNPJ, identificar o valor, identificar o estabelecimento, construir uma base de dados. E aí, o que a inteligência artificial faz nesse caso? Ela constrói um histórico de gastos e ela compara cada evento, cada gasto com relação ao histórico, e ela gera um alerta se aquilo está saindo do padrão. E aí, por várias características, pelo tipo de gasto, pelo tipo de estabelecimento, tem uma série de variáveis. E aí era tanto, assim, foi tanta pressão em cima da Câmara, porque ficou muito popular, né? Foi tema de matéria do Fantástico, foi super popular, e aí a Câmara, vários pedidos de informação, porque é a transparência passiva, né? Quando não tem o dado aberto, a gente tem o direito de ter acesso à informação, então a gente pode fazer solicitações, e essas solicitações precisam ser atendidas. Então, imagina o volume de solicitações começar a chegar, e a Câmara já tinha esse plano, né? Tem outras iniciativas de dados abertos na Câmara que são muito interessantes, o Lab Hacker, né? Mas eu acho, e aí é palpite meu, que esse tema, como é um tema muito sensível politicamente, o gasto da cota parlamentar não era o objeto ali dos dados abertos por uma questão política mesmo, né? Nunca tinha sido tão demandado, então, deixa ali de canto, né? Mas aí começou a ser... Eu acho que antes do Serenata, a maioria da população nem sabia que existia essa cota, né? Que para quem ainda não ouviu falar, uma cota que os parlamentares têm de até R$ 44 mil mensais para gastar com atividades supostamente parlamentares, né? Porque aí tem uma série de gastos que podem ser contabilizados aí dentro dessa cota e aí eu lembro, né? Inclusive eu dou aula sobre o Serenata e eu lembro dos casos assim que eles descobriram, tipo assim, uma nota de um almoço em Las Vegas que custou R$ 14 mil só a refeição. Um outro que tinha uma nota com não sei quantos tanques de gasolina num mês só, 16 tanques de gasolina. Então, assim, eles realmente deram visibilidade a um gasto que a gente nem sabia que existia, né? Então, isso é muito interessante porque, assim, claro, a gente tem até um texto sobre isso, que a cota parlamentar para a democracia até que é um instrumento importante, porque o deputado ele precisa de recurso para a sua atividade, então, para se comunicar com a sua base, né, para viajar pelo território, mas se isso não tiver controle, vira exatamente isso, tem vários casos folclóricos desse, né, e às vezes a imprensa pegava alguma coisa, mas não tinha nada sistemático, e aí, enfim, quando esse processo começou, a pressão começou e teve campanhas de financiamento coletivo que ajudaram a viabilizar o projeto, a Open Knowledge
absorveu, né, a estrutura para poder manter, para poder dar uma continuidade, porque isso é um problema muito comum de iniciativas de inovação, né? Você tem uma ideia, surge lá, a coisa começa, ganha tração e depois ela morre. E esse é um projeto até que eu considero longevo, né, no cenário. E eu acho que graças à Open Knowledge, ou graças a ter o fato de ter uma organização que apadrinhou e que passou a sustentar, e não só sustentar, mas também desenvolver, né? E aí eu vou contar o desdobramento dela. Aí, assim, toda essa história da Serenata eu acho incrível, e depois que eu entrei na Open Knowledge, né, já vai dar 1 ano e meio, quase, eu passei a achar mais incrível ainda, porque eu vi por dentro, né, ou mais de perto, como que o legado técnico que o Serenata deixa. Porque o Serenata não é só um robozinho, aliás, não falei isso, né? Tem um robô que tuita esses alertas e ele gera um engajamento das pessoas que, olha, tem uma suspeita aqui, a gente não pode afirmar e muitas vezes é uma suspeita que não se confirma mesmo. Então tem uma suspeita aqui, você pode me ajudar a verificar, né? Eu sou só uma robô. E aí as pessoas vão lá e tal. E engaja, né? Pergunta para o deputado. Tem muita devolução de recursos por causa disso. Mas aí tem toda uma estrutura que foi criada, tudo em código aberto, de como fazer o processamento dessa informação, construir um robô, construir formas de consumir essa base de dados. Tem a plataforma que chama Jarbas, que é onde você vê as notas fiscais, e você tem constantemente pessoas colaborando com isso, que não são... A Open Knowledge, ela é mantenedora de um projeto open source, né? Então, a gente tem mais de 1.000 pessoas que colaboram, e é tudo em inglês, porque é uma colaboração internacional. Ele chamou a atenção de outras partes do mundo. Então, eu acho que esse é um legado mais importante, que é como você realmente fazer a coisa de forma colaborativa. E tudo isso é possível porque é tudo aberto, código aberto, a metodologia, as instruções, enfim, tem um grupo de Telegram que as pessoas entram e podem interagir. E, então, isso ajudou. Agora, qual que é o salto, né? O segundo projeto, o desdobramento dele. A gente sabe que é importante e tem muita visibilidade, mas esse orçamento, né, esse montante de recursos da cota parlamentar diante do universo do orçamento público brasileiro, dos municípios, dos estados, ele é ínfimo, né? Então, é uma questão simbólica importante de engajamento, de entender o princípio, né, do controle social, mas tem o que a gente chama aí de deserto de dados com relação a esse mesmo comportamento. Primeiro que tem o comportamento dos parlamentares no nível local, então vereadores, nas assembleias. A gente recebeu muitos pedidos ao longo desse período todo para implementar o Serenata na sua cidade, né, na minha cidade. Então, eu quero Serenata na minha cidade, mas não tem como, porque essa tecnologia social de cobrar do Congresso, para o Congresso fazer depois de toda essa pressão, o Congresso desenvolveu uma API, né, que é um mecanismo para consumir esse dado de forma automática e permitir a sustentabilidade disso. Então, institucionalizou a abertura de dados. Isso teria que acontecer em todos os municípios, né? Então, a gente fez duas coisas aí. Uma foi criar uma comunidade chamada Embaixadoras de Inovação Cívica. Então, tem mais de 100 pessoas que se candidataram, que estão ativas e que ajudam a pensar localmente. Então, tem quase todos os estados que ajudam a pensar localmente como trazer as ferramentas e técnicas e discussões que a gente faz nacionalmente para o nível local. E elas colaboram, ajudam a dar capilaridade, né, trazer discussões locais.
Então, elas também são colaboradores, não só de tecnologia, mas pessoas que sabem fazer pedido de informação, pessoas que pesquisam, tem doutorando, é bem diverso também. Isso é uma coisa. E a outra coisa é o desdobramento do Serenata. A gente pensou o seguinte, para a gente conseguir a fonte de dados mais abrangente e mais confiável que a gente tem sobre os municípios hoje, infelizmente, oficiais. E eu falo infelizmente porque eles são ainda aqueles jornais mesmo, né? Que é igual do século passado. Eu vou deixar um videozinho para vocês verem, porque a gente explica em 4 minutinhos toda essa história. É uma campanha de financiamento coletivo, mas tem um videozinho no YouTube. O vídeo foi feito para essa campanha agora, tá? A gente fez tudo caseiro mesmo, fez... Legal. Né? O vídeo começa com a Operação Serenata de Amor e fala, poxa, o pessoal pediu, mas a gente não tem como fazer local se a gente não for na fonte, que são os diários oficiais. Sim. E os diários oficiais, eles têm um problema técnico, eles não são dado aberto. Eles não são nem transparentes e nem têm formato de dados abertos. Então, porque eles são publicações, no máximo, em PDF, sim, que trazem tudo que existe sobre de ações governamentais dos municípios. Então, tem contratações, nomeações, normativo, tudo tem que necessariamente sair no Diário Oficial. Então, a gente tem certeza que está lá. Muita coisa que não está nos portais de transparência, tem município que nem tem portal de transparência, tem que ter no Diário Oficial, né? Então, a gente vai na fonte de informação. Uhum. E aí, aí que entra a tecnologia cívica e a inovação. Porque como que a gente vai fazer isso, né? Então, a gente começou a construir, da mesma forma que o Serenata fazia a raspagem de dados, quando não tinha ainda o dado bonitinho, aberto lá na Câmara, a gente está fazendo isso com os diários municipais, no querido diário. Então, ele está raspando os diários municipais, ele está raspando esses diários, cada diário, sem brincadeira, cada diário tem um formato diferente, não existe um padrão de diário oficial nesse país, de terminologia. Então, nossa primeira meta é identificar, por exemplo, conseguir usar também inteligência artificial para fazer processamento de texto, e aí tem de tudo, tem imagem, tem PDF que é imagem escaneada, tem PDF que é texto mesmo, né? Tem uns que são em HTML. Então, a gente vai raspar toda essa informação. Tem os spiders, que são os robôs que fazem isso. A gente já tem 400 municípios raspados. E a gente está construindo essa infraestrutura, esse encanamento, para colocar tudo isso numa plataforma única, com uma busca centralizada, para você poder buscar informação de qualquer município, né? Nesse caso, dos 400 que a gente já tem, e permanentemente a gente vai adicionando outros. E aí esse esforço também é colaborativo, então já tem gente de todo o país contribuindo, construindo essas spiders, né? Tem voluntários fazendo isso, a gente recebe contribuição agora todos os dias, tem a gente contribuindo com um spider novo, então isso vai escalar muito rápido. São voluntários, Fernanda? São voluntários. Gente que trabalha. A gente tem uma equipe técnica, uma equipe... uma equipe que, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem o GitHub, né? Que é o repositório em que a gente está trabalhando. Então, qualquer pessoa, como o código está aberto, qualquer pessoa pode analisar e fazer uma contribuição, né? Só que a gente precisa avaliar essa contribuição, se ela está correta, se
se ela tem qualidade. Então, a gente tem esse time de pessoas, que aí são pessoas da equipe, sim, que hoje tem 3 pessoas que estão analisando e fazendo essa contribuição. E aí olha só, né, como o poder a gente não conseguiria fazer isso se não fosse aberto colaborativo. Aquele grupo de embaixadoras que eu falei, eles também se voluntariam, né, então eles estão integrando o time que a gente chama de mantenedores, para nos ajudar também a validar e aumentar a nossa capacidade de aprovar novas contribuições. Muito legal. Então, enfim, esse processo todo vai ter inteligência artificial, porque a gente vai... não é só concentrar a informação, mas a gente também vai dar uma certa inteligência organizando essa informação. Então, por exemplo, se você pesquisar um CNPJ numa cidade, o algoritmo dele vai fazer um sistema de recomendação. Olha, se você se interessou por esse CNPJ, pesquisar esse fornecedor aqui na cidade, saiba que esse fornecedor também atendeu ou também forneceu tal coisa para essas cidades e outras aqui, né? Ou saiba que os sócios dessas empresas são esses aqui. Então, a gente vai somar outras bases de dados para fornecer um diário oficial mais inteligente, né? E, enfim, isso... Só fazer um comentário rápido, assim, só para não perder a linha porque você está dando vários exemplos, acho importante seguir aí, porque eu tenho já milhões de questões aqui que eu queria falar, mas eu acho que essa é muito importante, inclusive para os alunos e para a continuidade do nosso curso, porque eu até escrevi um artigo recentemente que eles leram também, sobre biopoder e democracia, né? Onde agora com a pandemia ficou muito forte, eu não sei se você acompanhou, mas uma narrativa construída muito colocando os algoritmos e esses recursos tecnológicos todos muito como vilão, assim. Agora a inteligência artificial vai manipular os dados e vai manipular os cidadãos e agora todo mundo vai ser vigiado por isso e isso vai ser o fim. É claro que existe um contexto bem perigoso aí de violação de direitos, de violação do direito à privacidade, do direito à proteção dos dados pessoais e é claro que a gente tem que tomar cuidado com isso, mas o que eu gosto mesmo é justamente de pensar, e a gente está até com essa pesquisa do PIBIC que a Cecília está, é justamente para isso, pensar inovações para a democracia, usando a inteligência artificial. Quer dizer, como é que a gente pode pensar em todos esses recursos que existem, em bots, spiders, o que a Serenata fez, o querido Diário está fazendo agora, para fortalecer a democracia e pensando no bem-estar público. Né? Então, é super possível, né? Eu acho muito legal eles terem essa ideia, assim, porque senão eu acho que vai ficando tudo muito sombrio, né, Fernanda? Acho que fica aquela coisa muito, meu Deus, não tem saída, e tipo, tá todo mundo tá tudo dominado, e acabou, e não é por aí, né? Porque a história da humanidade é essa, a gente está sempre numa eterna disputa e numa eterna luta por democracia, um grupo por democracia, outro grupo por outras razões e por outros interesses, mas é sempre esse movimento, né? Então é muito legal você trazer tantos elementos e tantos exemplos de uma inteligência artificial sendo usada para fortalecer a democracia, muito legal. Não, eu também sou bastante crítica, né, do uso dos algoritmos pelas corporações, mas eu também costumo dar o Serenata como anti-exemplo, porque qual que é a diferença do nosso algoritmo, tanto do Serenata quanto do Diário agora? Eles são abertos, eles são transparentes. Eles não são o que o pessoal fala de black box, né, caixa preta. Exatamente. Então, primeiro eles são construídos com a comunidade, então as pessoas têm a capacidade e a oportunidade de dizer como ele deve funcionar. Então, um exemplo que eu falei, né, do Serenata, se acontece de ter um caso errado ali, uma suspeita que não se confirma, é porque o cálculo tinha algum problema no cálculo, né? E até o deputado que foi considerado suspeito, ele pode verificar o que aconteceu, né? Então, esse aqui é porque ele consumiu num lugar que ele consumiu
isso aconteceu, né? Ele consumiu um sanduíche, uma refeição, né? Um sanduíche de R$ 30 num restaurante que tinha uma média histórica de 5, porque é um café. Sim. Então, deu mais de 3 vezes do gasto, aquilo passou e foi considerado suspeito, porque é um valor caro, é um valor exorbitante? Não, mas dentro das regras do algoritmo, ele cai no campo suspeito, e aquilo fica transparente, né? Você, não é que nem o seu score de crédito que cai e sobe, e você não sabe por quê, você tem negado o seu crédito e você não sabe por qual razão, né? Então, essa é uma grande diferença. Acho que são duas, né? Essa oportunidade das pessoas participarem do design da ferramenta e a transparência tanto do algoritmo quanto dos dados que entram e dos dados que saem. Porque esse é outro problema também dos algoritmos, aquela coisa dos vieses, né? De você ter uma discriminação que acontece e que é horrível, mas acontece porque você não sabe quais os dados estão sendo considerados e você também não tem a transparência dos dados que estão resultando daquele sistema. Então, acho que realmente eu gosto de dar o exemplo esses dois exemplos agora, Serenato, que é diário como um exemplo de como a transparência pode construir sistemas melhores, né, de inteligência artificial. Mas é outro propósito, né, outra... Eu estava num curso essa semana do Nick BR, não sei se você viu que ia ter, de metodologia, não sei se você participou, muito interessante. Sim, esse ano eu não fui, tá? No ano passado. Nossa, mas muito legal. E aí foram várias apresentações muito interessantes, porque o tema era inteligência artificial e políticas públicas, né? Então, mostrou como a Unesco, a OCDE, vários organismos internacionais estão desenvolvendo agora uma espécie de recomendações, um conjunto de recomendações para que você tenha a construção de políticas públicas aliadas à inteligência artificial, mas com cunho humanitário, né? Com uma pegada assim, que respeite os direitos humanos e que esteja em prol da democracia e etc, etc. Mas eu fiquei muito... Me incomoda, eu fiquei incomodada mesmo, não só no curso, mas em várias outras situações, aonde você vê essas pessoas, esses experts brilhantes, né? Eram apresentações incríveis, eram projetos incríveis, estratégias muito bem pensadas de como tornar tudo mais humanitário. Mas qual era o grande problema ali, né? Ninguém pensava nas plataformas fechadas. Então, como é que você pode falar em defender direitos humanos se você não sabe como o algoritmo foi construído e qual é o algoritmo que está sendo empregado? Se a gente não puder auditar o algoritmo, não tem como, não tem porquê. A gente pode fazer grandes recomendações lindas, maravilhosas, que elas não vão ter eficácia nenhuma. Então, daí a importância, né, do que você falou do conhecimento livre, o código aberto, né? Porque só assim a gente vai ter, de fato, a liberdade de você realmente ver o que está acontecendo do outro lado, né? Eu não sei se você já ouviu falar, já comentei isso com alguns alunos, inclusive, é um algoritmo Compass, que eles desenvolveram um sistema de você ranquear prisioneiros na Flórida. Não sei se você viu isso. E aí é um algoritmo construído com base em sentenças judiciais anteriores de humanos, né? E aí a agência pública, né, foi lá, começou a pesquisar os rankings e tal, e começou a descobrir que tinha altas discrepâncias do tipo, o negro de 18 anos que tinha roubado um fone na Walmart tinha uma nota de periculosidade muito mais alta do que a de um senhor branco que era traficante, que já tinha sido preso 4 vezes, etc. Ou seja, o elemento racismo entrou no algoritmo justamente porque ele foi construído e alimentado a partir de sentenças racistas, né? Então, se esse algoritmo não estiver aberto, e aí a agência pública exigiu que abrissem o algoritmo, e eles falaram que não, que era um segredo da empresa. A empresa tem o direito e ela realmente tem esse direito, porque a empresa, ela não tem compromisso com o bem público, ela não tem compromisso com os cidadãos, ela é uma empresa, né? Essa é a grande diferença entre empresa e governo. E aí ela disse que não ia abrir. Então, assim, eu acho que é fundamental quando a gente
pensa nessas inovações, quando a gente pensa em fortalecer a democracia, a gente tem que pensar na questão da infraestrutura, né? Porque a gente tem que pensar que a gente vive um modo de produção específico e esse modo de produção ele é desigual por natureza. Então, a partir do momento em que essa plataforma fica fechada, ela impede que a gente tenha acesso e que a gente tenha a prestação de contas devida, né? Sim. Esse tema é uma paixão minha, assim, esse tema da tecnologia aberta, mais especificamente dos algoritmos, né? Mas isso que você falou das empresas também, né? Estando no setor público, por exemplo, eu tive experiências de colocar isso, né? De ter que costurar com o setor jurídico, com o setor de licitação e tal, para construir licitações que prevejam nos modelos que a tecnologia seja aberta, que o código seja aberto ao contratar uma empresa, né? Então, que colocar isso como requisito não é por padrão, né? Algumas leis começam a ser feitas assim, mas a cultura não está não está preparada para a cultura institucional, né? Dos órgãos públicos não está preparada para fazer esse tipo de coisa. Então, exatamente. Eu tenho um artigo que ainda não saiu, na verdade, é para aquele encontro brasileiro de administração pública, IBAP. Sei. Foi adiada, né, também. Foi adiada, mas eu tinha escrito já no começo do ano, o último cadeado do governo aberto, que é essa coisa das tecnologias fechadas. Porque a gente fala muito, né, concordo contigo, assim, a gente fala muito de governo aberto, de tecnologia, de dados abertos, transparência, a própria OGP, né, a parceria para o governo aberto fala de tudo isso, mas não fala da necessidade de ter tecnologia aberta também, né? Então, esse é um tema que realmente acho que faz toda a diferença, a infraestrutura faz toda a diferença para esses projetos. Porque é um tema muito delicado, né? Porque a partir do momento que a gente começar a querer que realmente isso mude, a gente vai ter que mudar todo o ecossistema, né? Tem grandes corporações que estão ganhando muito dinheiro justamente pela plataforma ser fechada, que elas vão começar a ter prejuízo. E aí é muito pouco interessante, né? Para muitos grupos que têm muito poder, né? Pois é, mas tem algo acontecendo no ecossistema que eu acho que vale aprofundar, que eu acho que ainda merece pesquisa e não tem, que é, por exemplo, a Microsoft começou a fazer um grande movimento open source. Eles começaram a colocar toda a sua infraestrutura interna com Linux, por incrível que pareça, e eles compraram o GitHub, que é essa plataforma de códigos abertos. A Microsoft comprou o GitHub. E o atual CEO da Microsoft é grande entusiasta do open source. E eles fizeram até um projeto, uma iniciativa chamada, que tem até um logozinho, que é Microsoft Loves Linux. Tem um coraçãozinho, assim. Você tá brincando. Então, ao mesmo tempo, a IBM comprou a Red Hat, né? Que é uma... E aí tem tudo isso acontecendo, essa briga, né? As empresas nativas digitais, por exemplo, a Airbnb, eles têm um time de engenharia que desenvolve muito open source. Quando eu estava na prefeitura de São Paulo, a gente adotou uma ferramenta de dados deles, de infraestrutura, que era toda aberta, que está disponível, enfim, que é gratuita. A gente adotou lá e que é muito utilizada. Claro que, assim, aí por isso que eu digo que tem que ver, porque tem algo acontecendo. Eles se beneficiam de ser aberto, porque tem isso que eu falei de ter voluntários, eles têm muito mais. Quando eles abrem, eles têm gente do mundo inteiro trabalhando no código deles. Exatamente. Quando ele é ótimo, né? Então, isso para o negócio... Se todos concordarem com a transparência, não tem problema, né? Por isso que não é uma coisa impossível, né? Também é uma coisa viável, né? Se todos concordarem. Agora o código do produto principal deles, que é o app do Airbnb, não está aberto. Então, eu acho que tem ainda uma coisa a ser estudada. Assim, a infraestrutura dos órgãos, elas estão abrindo, mas ainda não necessariamente o produto final, né? Então, acho que isso é algo que vale
estudar. Você tem mais alguma coisa, Fernanda, você queria colocar? Não, eu queria deixar à disposição aí, não sei se vocês querem fazer uma sessão. Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, coloca aqui no chat e aí a gente vê. Enquanto isso, eu queria te perguntar uma coisa, Fernanda, já agora meio não acadêmico, porque eu acho que eu acabei fazendo as colocações enquanto você ia falando, mas é bom porque fica mais um bate-papo, né? Eu queria que você falasse para os alunos, porque eu acho que assim a gente vive um mundo muito incerto para eles agora, né? Já era incerto antes da pandemia, agora então. E os nossos alunos do GPP, especificamente, né, que é de políticas públicas, eles entram muito com a ideia de fazer o concurso que parece que você foi da carreira, então, né, de gestão pública. E seria muito legal você falar um pouquinho da experiência para eles. E assim, se eles tivessem interesse numa organização como a OK Brasil, o que você sugeriria para eles fazerem, assim, tipo, de formação, um curso paralelo, alguma coisa assim? Como é que foi? Talvez falando até da sua trajetória, tem alguma dica para eles, né? Certo. Olha, eu sou jornalista de formação, né? Então, minha formação básica é jornalismo. Eu comecei a trabalhar eu trabalhei em redação e tal, mas eu logo fui para o campo de políticas públicas por causa de educação, né? Eu trabalhava numa ONG que tinha um observatório da educação e eu cobria o tema da educação. E aí eu comecei lá em 2012, 11, até na discussão da lei de acesso à informação, né? Comecei a participar dessas discussões sobre dados abertos de educação. Então, plano de ação para o MEC. Então, eu comecei a entrar muito na questão da transparência na educação e fiscalizando também, cobrando e tal. Então, é algo que, digamos assim, eu fui aprendendo na prática, né? A parte de políticas públicas eu fui aprendendo cobrindo, né? Porque a minha formação básica era jornalismo. Eu digo assim, até que a trajetória ela tem um fio condutor que é a própria transparência e os dados. Porque se você olhar, eu fiz a formação básica é jornalismo, depois eu fiz um mestrado em educação, e em educação era sociologia, eu vi a questão da liberdade de expressão dos professores. Agora, se você... Foi em 2014, né? Mas depois teve a Escola Sem Partido, que parecia que eu tinha previsto tudo isso, porque era exatamente a liberdade de expressão dos professores de educação básica. Mas aí depois eu fui para o governo, porque entrei primeiro como um cargo comissionado, que eu acho que é legal, acho que isso é uma porta de entrada importante, né? Antes mesmo de entrar numa carreira, as oportunidades de cargo comissionado, até porque tem muita rotatividade e eles não são tão bem pagos assim, né, quanto as carreiras, é uma boa oportunidade de você entender como é que funciona, né? Na minha cabeça, a minha vocação não era o poder público, era incidir sobre o poder público, mas eu queria entender como é que funcionava por dentro. Então, eu topei, né, o primeiro cargo comissionado que eu participei a gente estava criando a Controladoria Geral do Município em São Paulo, e eu fui criar a diretoria de fomento ao controle social. Então, eu ia fazer a ponte com a sociedade civil. Legal. Aí, depois, eu fui assumindo outras posições lá, mas eu me encantei mesmo com o tema, e aí em 2015, abriram o concurso de especialista em políticas públicas na cidade, né? Eu prestei esse concurso, passei e fiquei mais 3 anos. As pessoas acham que eu sou maluca, né? E aí, você fez o que? Eu sou um pouco. Eu sou um pouco, assim, deu os 3 anos do período probatório. Passou. Eu fui efetivada e eu pedi exoneração na semana seguinte, né? A pessoa da RH lá não entendeu, ficou assustada. O que é isso? Eu falei, não, é porque assim, eu poderia pedir licença de interesse particular, poderia, né, por 2 anos. Segurado.
Mas, enfim, gente, assim, nem até difícil de explicar, porque tem mais a ver com o que você quer desenvolver, né? Enfim, eu acho que chegou num teto ali, porque eu sempre tive em posições, né, seja como mencionado, seja em carreira, em que eu me considerava intraempreendedora. Então, esse tipo de coisa que eu estou fazendo na Open Knowledge, eu podia desenvolver dentro do governo quando eu tinha lideranças ou me deixavam liderar esses processos. Né? Quando a gente não tem mais, eu tenho muitos colegas que estavam tranquilos com isso de esperar mais 2, 3, 4 anos para ter outra oportunidade, e ir fazendo, e levando. E eu não sei, eu acho que assim, se tendo uma outra oportunidade, outro governo disposto a fazer coisas, eu vou voltar em outra posição, em outra oportunidade. Então, não era uma escolha financeira, financeiramente não fazia diferença. Se você botar estabilidade na conta, até sai perdendo. Mas eu acho que a mensagem, eu acho que é isso. Tem muito a ver com o momento da pessoa, o que você pode ou não encarar, né? Não tenho filhos. Eu gostei muito do que você falou no início, que tem a ver com o fio condutor, né? Que é o tema de interesse, né? Eu acho que é um pouco isso, assim, se bobear, eu acho que isso aconteceu comigo também, porque eu fiz sociologia, depois eu entrei meio para a ciência política, fui parar em políticas públicas, e era sempre o mesmo fio condutor, assim, como a internet poderia fortalecer a democracia. Olha, A carreira inteira estudando isso, né? Então, eu acho que é um pouco, assim, para os alunos, eu acho que seria um pouco isso, assim, pensar qual é a sua paixão, assim, qual é o tema que realmente te dá vontade de continuar a trabalhar e a fazer as coisas e a andar, né, caminhar na vida, né? E a partir daí, eu tento acreditar que as coisas vão acontecendo, né? Seja eu também. sociedade civil, seja no governo, até em empresas, tem empresas até que trabalham com esse tema, ou outro tema qualquer, né? Você pode ser aposentado por contas públicas, né? E eu acho que a grande relações questão governamentais, né? é não pensar em qual é o setor, né? Se é sociedade civil ou governo, não pensar em qual é a área, se é ciência política ou sociologia ou comunicação, mas é o que você realmente gosta de estudar e em que você se sente parte de um projeto em que você poderia colaborar para melhorar, né? É exatamente isso, assim, eu sempre tive esse discurso, depois que eu entrei no governo, eu já sabia disso, mas eu fortaleci essa visão de que no governo você consegue muito impacto, né? Se você está bem posicionado e você consegue desenvolver bons projetos, você está lá e você consegue um alcance enorme. Mas eu percebi, né, no momento que eu fiz essa escolha, que no Brasil hoje, né, o Brasil que a gente tem hoje, a gente precisa fortalecer a sociedade civil, né? E a gente tem como fazer, a gente está num momento de fragilidade de transparência. Então, esse processo da Covid-19, a gente teve uma incidência muito clara, muito prática, né? A gente estabeleceu parâmetros de transparência e não foi para uma prefeitura, né, como teria sido se eu tivesse lá dentro. Foi para todas as capitais, todos os estados, e todos avançaram, a gente ajudou tecnicamente. Então, tem uma fala muito comum, assim, de quem opta pela carreira pública, até de menosprezar um pouco o papel da sociedade civil, de dizer assim, você está fazendo lá as suas pesquisas, as suas coisas, mas quem está gerando impacto de verdade somos nós aqui dentro. Mas eu acho que não, acho que depende. Acho que alguns colegas que optaram por ficar mais em segundo plano, esperando outra oportunidade de ter uma janela, né, para atuar, não estão gerando impacto agora, né? Então, uma coisa que a gente vai ver agora, a partir da semana que vem, né, que é a gente vai aplicar um modelo de análise das inovações democráticas, né? E aí a gente tem duas dimensões básicas, que eu acho que, de alguma forma, explica isso que você está dizendo, que eu acho muito legal, né?
Eu acho que quando você está no governo, você tem a impressão que talvez você gere coisas mais concretas, né? Então, um processo, um efeito direto da inovação democrática pode ser uma lei, né? Pode ser uma política pública. E aí você tem esse efeito direto. É um outcome que é super palpável e visível, né? E identificável. Mas existe a dimensão também dos efeitos indiretos da inovação, que eu estou também cada vez mais apaixonada por essa dimensão, que é muito difícil de mensurar, porque você não consegue identificar. Como é que você vai identificar o impacto que a OCA Brasil está tendo no Brasil a partir do momento que você tem essa formação dos embaixadores? Né? Isso é incrível, isso é fantástico, porque faz com que os cidadãos tenham uma certa consciência da sua necessidade de exercer controle social como cidadão. Né? Eu não sei se você conhece a Rede Nossas, você deve conhecer, né? Eu já entrevistei alguns militantes da rede, e é muito legal, assim, uma delas, eu estava conversando com ela e ela falou, não, a gente aposta numa nova forma de fazer política. E isso é completamente de uma geração de agora, não é uma coisa de antes, porque antes você acreditava no partido político, que hoje está completamente desacreditado. Né? E ela falava, o meu impacto é no cotidiano, nas micro-revoluções do cotidiano que eu sou capaz de fazer. E repara, então, que não tem como você mensurar isso, e isso para mim é um efeito indireto da redemocratização a partir da Constituição. Já é a geração que nasceu depois de 90 e que já nasceu na democracia e que acha que fazer democracia ou gerar algum impacto no seu grupo, ali na sua comunidade, não é você esperar vir de cima alguma coisa, mas é todo mundo junto colaborando para fazer e para transformar. Então, isso é um super efeito indireto de uma inovação que vai ficar para sempre, né? Que a gente não sabe quais são os desdobramentos disso. É por isso que eu tendo a ser otimista mesmo com todo o nosso contexto político histórico hoje, porque a gente tem uma geração que nasceu na democracia, que sabe o que é democracia, sabe? Então, eu acho que é muito legal, assim, você mostrar exatamente essas questões, né? A partir do momento que você mostra as iniciativas da organização. E é isso, eu acho que o pessoal que está na sociedade civil, de alguma forma, está apostando nesses efeitos indiretos, né? Uhum. É isso que você me perguntou sobre oportunidades, enfim, como e formação. Eu acho que nesse campo tem muita. A rede tem uma importância muito grande. Você tem o networking, né? Mas esses espaços, então você tem muita gente que participa, então a gente está agora com webinar, então, né? Conferências, se tem interesse, começar a frequentar mais esses espaços, né? Olhar nos sites das organizações o que tem de webinar, evento, porque aí você começa a se inserir nessa rede, se inscrever em listas, em newsletters. Isso é uma fonte de informação que aí sempre tem vaga, né? A gente mesmo da OpenAud recentemente abriu 3 vagas dessa. Uma rede começa de embaixadores, isso uma coisa acaba levando a outra, né? Contribuir com esses projetos, uma coisa acaba, projetos de pesquisa, né? Acho que uma coisa acaba levando a outra. E os cursos também, né? Eu acho que agora você tem a opção de muito mais cursos online, né? Que acaba dando para a gente fazer, né? Por causa da pandemia mesmo, né? E assim, a gente tem um campo cada vez, eu concordo contigo, assim, eu acho que a gente tem um campo cada vez mais amplo de atuação, não só em governo, mas para atuar junto com o governo, então a sociedade civil, organizações, mas também agora o campo de startups, né? Tem o campo de GovTech, que é startups que querem fazer serviço para governo, de inovação. Tem o Bussolatec, né? O Bussolatec é muito legal, né? Eu conversei com o Luiz semana passada. Bussolatec, tem o Brasil Lab, que tem um hub de startups de GovTech, e tem empresas também, claro, que tem consultoria, né? Tem muita consultoria que atua em governo para essa temática da inovação. Eu
sou suspeita porque eu gosto muito do campo da sociedade civil e eu acho que tem muito potencial, né? Campo de pesquisa. A gente tem também cada vez mais esses think and do, esses centros que é de pesquisa e ação. Então, o ITS Rio, por exemplo, a própria Open Knowledge, a gente tem mais ação do que pesquisa, mas a gente também tem reflexão, né? Então, acho que isso é legal também, é uma oportunidade de entrar via pesquisa acadêmica, né? Não necessariamente com conhecimento técnico. Exato. É isso, gente. Pesquisem bastante. E eu acho que é um pouco de você procurar mesmo, né? Qual o seu interesse de verdade e seguir ali. Também. Então, tá, Fernanda, brigadíssima. Foi ótimo, adorei. Acho que deu para todo mundo ter uma noção boa, né, do que é o AK Brasil. E a gente está à disposição também, né? Quem tiver interesse em participar e olhem bastante, até essa questão dos embaixadores, né? Quem tiver. Vocês vão fazer agora? Vai ter um grupo novo? A gente costuma abrir ciclos, né, de chamada. O próximo deve ser só no início do próximo semestre, mas a gente faz a convocatória pública. Aí, quando tiver, eu mando para vocês todos. Tá bom? bom? Então tá, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não dá para ver ninguém, né? Você fica meio que falando aqui no escuro, mas tudo bem. Sim. Cecília, pelo menos se manifesta no chat. Obrigada, Cecília, Letícia. Então tá bom, Fernanda, a gente se fala então. Um abração, gente. Tchau. Tchau, Fernanda, obrigada. Obrigada, gente. Ana, Hanna, até. Pessoas digitando. Atenção. Obrigada, gente. Até a próxima.